porque nós estamos agora com o nosso comentarista das segundas-feiras, que é o nosso querido professor e consultor empresarial, o Miguel Ângelo, ou Michelangelo, acho mais bonito chamar Michelangelo Carvalho, que vai falar hoje sobre dois temas bem interessantes: taxa de mortalidade de empresas no Brasil e o objetivo praça pública. Michelangelo, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. É sempre uma honra contar com você aqui. Igualmente, Moisés, é uma honra nossa participar e dar um bom dia a todos os seus telespectadores, essa audiência que abrange aí sem fim, e dizer que esse tema que você estava tratando aí tem muito a ver com o tema que nós vamos tratar, estão entrelaçados, né? O índice de mortalidade das empresas. Isso é um dado de 2020, feito pelo Sebrae, ou seja, empresas de até 5 anos de vida, elas estão com uma taxa de mortalidade altíssima. Além da gente falar dos índices da morte das empresas, o fechamento das empresas, o que é que nos levou a falar desse tema? Essa semana passada, praticamente na sexta-feira, uma empresa tradicional aqui da cidade de Cajazeiras, ela veio fechar as portas. Mais de 30 anos aqui na cidade. E nos levou a tratar desse tema. Ora, o índice de mortalidade está principalmente nas pequenas empresas, nas empresas de chamadas MEI, microempreendedores individuais. O que são esses microempreendedores individuais? O governo federal, ele pegou todas aquelas pessoas que tinham cachorro-quente, que tinham empregos informais, um pequeno comércio, elas não estavam registradas, e convidou-as para elas tirarem o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, com baixas taxas. E, ao mesmo tempo que ela pagava em torno de R$ 49, R$ 50, R$ 51, ela estava pagando a sua aposentadoria. Então, surgiu a figura da empresa MEI, microempreendedor individual. E essas empresas estão com índice de mortalidade até 5 anos de 29%. Depois nós temos a micro e pequena empresa e as empresas individuais, que também tem um índice de mortalidade bastante alto, tanto 23%, 22%. Então, com a pandemia, com o índice de desemprego nas alturas, as pessoas perdiam o emprego, Moisés, pegavam sua pequena indenização, e resolviam abrir um empreendimento. Um pequeno negócio. Um pequeno negócio. Então, imaginava lá, vou abrir uma lanchonete. E empreendiam pelo serviço de lanchonete. O dado do Sebrae fala que uma das maiores causas da mortalidade é a falta de gestão. Ora, a pessoa estava acostumada àquele salário fixo, receber na data certa e pagar suas contas. Agora não. Ela depende do seu rendimento, não do faturamento. Porque faturamento é tudo aquilo que você vende, mas do lucro que ela obtém do resultado do seu empreendimento, que nem sempre ele vem de imediato. Então, um dos fatores seria a falta de conhecimento de como gerenciar o negócio. A gestão, a falta de conhecimento como gerenciar o negócio e a capacitação. Ou seja, o homem desempregado tinha que resolver o seu problema imediato e empreendia. E não procurava se capacitar para empreender. Ora, do empreendimento mais simples ao mais complexo, exige alguns fatores básicos de conhecimento. E uma das piores causas foi a falta de capital de giro, ou seja, aquele dinheiro para você continuar gerindo o seu negócio, continuar movimentando o seu negócio, e levaram as empresas à mortalidade. Então, isso é um fator muito grave. Por quê? Porque essas pessoas, elas saem do emprego, perdem o emprego, elas vão empreender e fecham os seus empreendimentos. Isso acontece também nas pequenas e microempresas, essas que já têm, a microempresa ela pode ter até microempreendedor individual, até um funcionário, mas as outras empresas não, elas já têm funcionários. E o fechamento disso aumenta o nível de desemprego e essas pessoas não conseguem prover as necessidades básicas de sua família. Essas pequenas empresas acabam, uma linguagem talvez mais fácil do pessoal entender, acabam falindo, elas não conseguem ir para frente, elas abriram esse MEI e para fechar o MEI elas também têm que pagar algumas taxas? Olha, o microempreendedor individual é muito fácil de se abrir e muito fácil de se fechar. Já a pequena empresa, a empresa de pequeno porte, ela já tem mais complexidade. Mas o MEI, até pela facilidade de se abrir e de se fechar, ele acaba tendo essa maior facilidade
de encerrar as suas atividades. Já as outras, num patamar maior, existem maior complexidade. Onde houve o maior índice de mortalidade? No comércio. É só você percorrer a sua cidade e ver quantas lojas fecharam. Quantas pessoas ficaram desempregadas porque não conseguiram continuar mantendo o seu negócio. Uma das causas também apontada foi a pandemia. A pandemia gerou um índice de incerteza muito grande. Vários meses as empresas fechadas, com horário reduzido. O empreendedor ou o empresário, ele não sabia se comprava ou se não comprava. O que é que ia acontecer? As pessoas não estavam comprando. A incerteza gerou um esvaziamento dos compradores, dos clientes, ou falta mesmo de clientes. Então, a pandemia foi apontada em 40% como uma das principais causas de fechamento. Ô Michelangelo, eu compreendo e concordo plenamente com o que você falou. Eu estive em São Paulo, bem assim no epicentro da pandemia, e voltei aqui para Cajazeiras e vi muitas pequenas lojas fechadas, gente que faliu mesmo, quebrou geral. Mas, em compensação, teve gente que conseguiu se reinventar e dar a volta por cima. Qual o segredo disso? Pessoas que elas despertaram para o negócio pela internet, os chamados deliveries. Existem pessoas que enriqueceram com deliveries, pessoas que a partir de casa, elas viram que elas tinham que criar uma solução e aprenderam a vender pela internet. E com isso, elas conseguiram manter o seu negócio ativo. Em plena pandemia, conseguiram lucrar alto. Em plena pandemia. A criação de vários serviços. Então, hoje, seja em qualquer nível de esfera a empresa, que ela não vende pela internet, ela está fora do mercado. Vai ficar obsoleto. Porque você veja bem, você para abrir um negócio, você tem que ter um aluguel, você tem que imobiliar, você tem que ter funcionários, você tem que ter toda uma infraestrutura, e você pode trabalhar em casa, vendendo sua roupa, seu lanche, sua pizzaria, sem ter esse custo, vendendo pela internet. Então, isso acabou gerando um outro tipo de mercado, o mercado pela internet mais intenso. Pessoas que estavam totalmente fora desse mercado, quando vieram despertar, elas tiveram que, de imediato, começar a aprender sob uma pressão de guerra. Ou elas entravam nesse mercado, ou elas fechavam as portas. O que aconteceu com muitos foi fechar as portas. Nós andamos ali por uma avenida em Fortaleza, tipicamente comercial, 90% das lojas fechadas. Nossa. Então, por quê? O aluguel caro, as pessoas não conseguiam mais pagar, muitas empresas negociaram com seus locatários a redução de taxas. O próprio governo acabou criando planos para os funcionários ficarem em casa por 90 dias, para a empresa desonerar a folha. Mas a gente falou que o maior índice de mortalidade estava no comércio, o segundo, a indústria, o terceiro, os serviços, mas o que menos fechou, aí está, talvez, a grande solução do Brasil. A agropecuária. Foi o menor índice de empresas que vieram a fechar. A agropecuária e o comércio extrativista. É o de petróleo, estação de carvão, de madeira, etc. E a gente pode visualizar, Moisés, vamos só na nossa região aqui de Cajazeiras, um número de terras improdutivas que nós temos. É verdade. O número de pessoas que possuem N tarefas de terra, N hectares de terra, e não empreendem, porque não existe um incentivo do governo para isso. Se você for hoje ter um pequeno criatório de qualquer animal, você acaba desistindo, porque o insumo básico, o milho, está acima de R$100, a soja R$165, e as pessoas acabaram não podendo nem criar galinha, porque o insumo básico é o milho. Então, haveria soluções, além de o chamado auxílio emergencial, o governo ele criar fórmulas para incentivar aquelas pessoas que já estão na sua terra a elas sobreviverem desse pequeno, 1 hectare de terra, uma tarefa de terra plantada com capim, ela consegue sustentar 30 bois. Nossa. Agora, dentro de uma orientação correta, dentro de um manejo correto, se procura um trator
nos Estados Unidos, qualquer pessoa que tem um agronegócio, ela tem um pequeno trator. Aqui, se você for ao Banco do Nordeste, a burocracia para se fazer isso é imensa. O cara desiste. Não existe incentivo para que essas pessoas se fiquem fixadas na sua terra e produzam grãos e alimentos para o Brasil. Então, vamos falar só o maior estado que houve fechamento, Minas Gerais, e o menor, Maranhão e Piauí. Então, há programas que podem ser gerados para isso. Então, isso é preocupante, há fórmulas para isso.